Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Que Deus continue, né, te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida, por mais esse tempo, né, que o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Quinta-feira hoje, nosso culto seria ontem, mas devido aí a alguns imprevistos, estava no acampamento de pastores, foi um tempo muito gostoso, muito abençoado. Momento onde a gente tem um refrigério de Deus e um, um uma injeção, vamos dizer assim, não uma injeção, mas uma direção de Deus para as nossas vidas, para o ano que se inicia. Então foi um tempo muito agradável. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela oportunidade de ter estado ali naquele local, poder estar com tantos amigos, a qual a gente gosta muito, ama muito, e podemos compartilhar um pouco da nossa vida, do nosso ministério. Com certeza, isso é muito bom. Então quero louvar a Deus pela tua vida, por esse tempo, convidar você, já abre o teu coração, a tua alma, para que nesta quinta, semana que vem nós voltamos na quarta, em nome de Jesus, mas Deus possa falar o teu coração. Eu sei que nesse tempo, né, de início de ano, tantas coisas já acontecendo nesses primeiros 6 dias aí desse ano, muitas situações já aconteceram com certeza em sua vida, nas nossas vidas, e o que nós mais temos necessitado é de uma direção de Deus, é verdadeiramente de um direcionamento. E nós queremos falar, né, eu quero, né, falar um pouco sobre essa questão de direção, buscando direção do Senhor e que Ele possa nos ajudar a cada dia. Eu quero então orar e logo em seguida quero compartilhar um louvor aqui com os irmãos para que possamos louvar juntos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, por tudo aquilo, meu Deus, a qual Tu és em nós, tudo aquilo a qual o Senhor tem feito. Pai, continue conosco, seja conosco nesse tempo de culto, para que juntos possamos ouvir da tua palavra, juntos possamos meditar na tua palavra e, ó Pai, buscar realmente uma direção para as nossas vidas. Que toda a nossa intenção seja, ó Pai querido, transformada em direção a cada instante. Ou uma direção nossa, uma direção do Senhor, mas cada um, ó Pai, nos leve a fazer o teu querer, a tua vontade e buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, seja conosco, é o que nós oramos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Como é bom que Deus possa nos abençoar. Vamos lá adorar o Senhor, então? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. E o nosso desejo, Pai querido, nessa noite é tão somente louvar, exaltar, Senhor, é elevar a Ti, Senhor, o nosso cântico, Pai, a nossa adoração. Recebe, Senhor, as nossas vidas, Pai, os nossos corações. Recebe, Pai querido, a vida de cada irmão, Senhor, cada um. Senhor Jesus, que esse culto, Pai querido, possa adentrar, Senhor, em casas. Senhor, que esse culto, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, Senhor, venha mover corações. Vidas venham ser transformadas, Pai querido, por Ti. É o que nós te pedimos, te agradecemos, Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando, né, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 16, e quero estar compartilhando com os irmãos alguns ensinamentos, podemos pensar assim, da palavra do Senhor, daquilo que nós precisamos. O ano já está aí, né? Já não é mais uma novidade, né? 2022 é uma realidade nas nossas vidas. E nós estamos aí. E precisamos enfrentá-lo, precisamos viver, precisamos realmente de direção daquilo que o Deus tem. A pergunta que precisamos fazer é: será que vamos ter um 2022 como foi 2021, 2022, 2019? Todos nós declaramos, em nome de Jesus, não. Em nome de Jesus, não. Nenhum de nós queremos, de repente, um ano como 2020, um ano como 2021, de repente, até como outros anos que nós possamos ter vivido. Quando falamos em anos, queremos um ano melhor. Queremos buscar um ano melhor. Mas a questão que nós precisamos nos perguntar é: e o que nós temos feito para que 2022 possa ser um ano diferente? O que nós fizemos nesses primeiros 6 dias para que verdadeiramente o ano de 2022 possa ser um ano diferente? Porque se não fizermos nada, nada vai acontecer. Então, algo precisamos fazer. Precisamos, aquilo que nós desejamos não dá simplesmente para ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Precisamos nos mover. Mas muitas vezes nós não sabemos para onde estamos nos movendo. Eu coloquei no título, se você ver no YouTube, o título está, direção, não intenção. Direção, não intenção. Por quê? Porque às vezes nós temos muita intenção. Nós queremos muito. Muitas coisas nas nossas vidas não acontecem porque nós não queremos, porque nós não desejamos, porque nós não pensamos, porque nós não nos estressamos. Pelo contrário, nós queremos, nós desejamos, nós almejamos. Às vezes até mesmo oramos, fazemos voto, fazemos um monte de coisa, mas parece que não acontece. Por quê? Porque intenção não determina o destino. Intenção não determina aquilo que seremos. O que determina é direção. Uma direção de Deus ou uma direção nossa para Deus? Espera aí, vamos conduzir Deus? Não. Uma direção de levar as nossas vidas até Deus para que Ele possa nos conduzir. Como muitas vezes vamos em algum lugar, como faz para chegar? Olha, vem até aqui, eu estou aqui, daqui eu te explico. Ou vou com você até lá. Então eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 16 e o versículo 9. Provérbios capítulo 16 e o versículo 9. E eu quero falar um pouco sobre isso. Direção, não intenção, é o que determina o destino. O que determina o nosso futuro, o que determina o nosso 2022 não é a intenção que temos, não é aquilo que nós desejamos, não é aquilo que nós almejamos, mas o que determina o nosso destino, o que determina o 2022 é uma direção. Precisamos de uma direção. Intenção já temos, vontade nós temos. Lê comigo então o que diz Provérbios capítulo 16 e o versículo 9. Vai dizer assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha novamente. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O texto não está dizendo que esses planos que o homem faz, que o planejar do homem venha a ser algo mal. Porque às vezes não é algo ruim. Pelo contrário, às vezes é algo bom. Quantos de nós planejamos, desejamos, mesmo em meio a toda a pandemia, um ano abençoado, dias abençoados? Mas de repente não tivemos.
E não foram planejamentos ruins, planos ruins. Não. Foram coisas boas. Mas de repente não conquistamos. De repente não pensamos. Por quê? Porque quando nós pensamos em planejar, quando nós pensamos em direção, nós precisamos observar e analisar. Vamos pensar só nesses 6 primeiros dias que nós já estamos em 2022. Quais foram as decisões que nós tomamos? Qual foi as decisões que você tomou? E o problema não, às vezes não é as decisões que nós tomamos consciente, mas muitas vezes é as decisões que nós tomamos inconsciente. Porque de repente, essa semana que passou, esses primeiros 6 dias que passou, você tomou a decisão de não orar como poderia ter orado. De repente, você tomou a decisão de não ler a Bíblia como poderia ter lido. De repente, você tomou a decisão de não ter buscado, falando, não, pastor, jamais eu teria feito isso. Ok, quando nós não tomamos a decisão de fazer, nós tomamos a decisão de não fazer. Certo? Então, se eu falo, não, eu não fiz porque você decidiu, porque decidimos fazer outra coisa. Então, precisamos pensar nisso. E aí, vamos pensar um pouquinho mais em decisões. As decisões que, de repente, vamos colocar todos nós, que nós tomamos, que você tomou, nesses 6 primeiros dias, te levou para mais perto de Deus ou não? As decisões que tomamos nesses primeiros dias nos levou mais para perto para ser tudo aquilo que Deus deseja que eu venha a ser? Ou tudo aquilo que Deus fez para que eu venha a ser? Ou não? Porque é isso que vem. Quando nós estamos falando de direcionamento, é isso. Eu preciso tomar as minhas decisões com direções. De realmente poder fazer aquilo, poder viver aquilo que Deus tem. Porque nós sabemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Se passarmos um pouco, não vamos falar de 2021, que de repente vai ser um pouco difícil, mas de repente pararmos agora e pensarmos nesses 6 dias que vivemos, como estamos aí pautando nesses primeiros 6 dias, e pudesse de repente voltar um pouquinho atrás, rebobinar um pouquinho, e olhar algumas decisões que nós tomamos. De repente, algumas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas já agora foram decisões que nós tomamos no dia 1º ou no dia 31, não sei. Então, nós vamos perceber que as decisões vão moldando os meus dias, vão moldando o meu futuro, vão moldando a minha direção. Então, nós somos frutos das nossas decisões. Nós não somos frutos da decisão de ninguém, nós somos frutos das nossas decisões. E é isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos analisar, que cada decisão, por menor que possa ser, ela importa, ela é importante. Não existe decisões pequenas, não existe decisões grandes, porque todas elas estão construindo algo em nós. Vamos dizer assim, cada decisão que nós tomamos, grande ou pequena, ela está formando o nosso futuro. Ela está nos levando ao nosso futuro de alguma forma, de algum jeito. E é isso que nós precisamos pensar. Então eu preciso pensar e analisar no seguinte detalhe: o que eu verdadeiramente creio? Eu preciso decidir, olhando agora para os próximos dias que restam desse 2022, que são bastante ainda, eu preciso parar e ver e pensar, o que eu verdadeiramente creio? Cabe a nós decidirmos o que nós cremos. No que nós vamos apoiar as nossas vidas nesse período? Por quê? Porque aí vai nos levar a tomar as decisões. Eu vou tomar as decisões baseadas simplesmente na minha força, naquilo que eu creio que eu possa fazer. Então eu creio na minha força, eu creio no meu potencial, eu creio na minha habilidade, eu creio nisso, ou eu creio em outra coisa, ou em Deus. Eu me apoio em Deus, eu me apoio na sua palavra, nas suas promessas. Se nós hoje olharmos para trás, para as nossas vidas, de decisões que nós tomamos, e ver que as decisões que nós tomamos têm escrevido o que nós temos vivido hoje. Porque o nosso presente, o nosso hoje, o nosso já, é fruto das decisões que nós tomamos lá atrás. E muitas vezes decisões que nós ficamos muito tristes com elas, decepcionados. Às vezes nem acreditando, por que eu tomei tal decisão? Mas não dá para ficar olhando para essa história. Mas às vezes é o que acaba. É o que nos deprime, é o que parece que é uma bola de ferro no nosso pé, que nós não conseguimos avançar porque eu fico olhando para o passado.
E nós não podemos olhar para o passado, por quê? Porque a nossa história ainda não acabou, a nossa vida ainda não acabou. Nós podemos mudar a nossa história, nós podemos mudar o nosso rumo e pegar as decisões erradas do passado e avaliar e analisar para tomarmos melhores decisões a partir de agora, para buscar uma direção melhor. Então, muitas vezes, não podemos nos importar tanto, né? Não podemos valorizar tanto o que fizemos, vamos dizer assim, até mesmo de errado. Não importar tanto com o que nós já fizemos ou com o que, de repente, até mesmo o que deixamos de fazer. Elas são importantes dentro do seu parâmetro. Não podemos valorizar demais, nem de mais, nem de menos, mas uma quantidade certa. Porque enquanto ficarmos olhando para o passado de uma proporção muito grande, nós não conseguimos escrever nem sequer o dia de amanhã. Nem sequer o dia de amanhã. Então eu preciso olhar cuidando das devidas proporções. Mas eu preciso olhar muito mais para o meu futuro. Mas eu preciso pensar, eu vou olhar para o meu futuro crendo em quê? Crendo no quê? Apoiando aonde? Nos meus fracassos, nas decisões que eu tomei no passado, ou eu vou avaliar as decisões do passado, colocar isso em Cristo, colocar isso em Deus, me apoiar nele, na sua palavra, e aí sim olhar para o futuro. Porque muitas vezes olhamos muito só para o passado. Nós sabemos que não tem como voltar o dia de amanhã. O dia de amanhã, misericórdia. Não temos como voltar o dia de ontem. Não temos como viajar no tempo. Até antigamente passava, né, o filme, né, De Volta, passado, alguma coisa assim, eu ia para o futuro, não sei, mas aquela ideia de uma máquina do tempo que eu pudesse voltar lá atrás e rever algumas situações. Voltar num túnel do tempo, nós sabemos que isso é só ficção, não dá certo. Não existe hoje, nós tomamos as decisões no dia de hoje, né? Hoje é o quê? A nossa primeira quarta-feira do ano. Primeira quarta-feira do ano. Não tem como eu falar assim, olha, a partir dessa palavra que eu estou ouvindo, pastor, eu decidi hoje recomeçar a minha vida do zero. Não tem como. Não tem como. Isso tem que estar muito claro para nós. Não tem como recomeçar a vida do zero. Mas tem como começar. Mas tem como realmente buscarmos. Não tem como, né? Não se pode viajar no tempo e recomeçar a vida do zero. Mas podemos começar as nossas vidas. Mas podemos analisar e tomarmos decisões mais sábias. Podemos continuar a nossa vida de uma forma diferente. Crendo mais. Apoiando mais em Cristo e na sua palavra. Porque realmente o que o nosso texto diz? Que o coração do homem, o nosso coração, planeja. Nós planejamos o nosso caminho e precisamos planejar. Precisamos sonhar. Mas precisamos entender a parte B do versículo que diz, mas o Senhor, repita aí comigo, mas o Senhor, tão somente o Senhor, é que determina os passos. E é isso que eu preciso ficar muito claro. Eu não posso zerar muitas vezes o meu passado, não na ideia de zerar, mas eu não posso apagar o meu passado, eu não posso apagar as falhas que eu cometi. Mas eu posso, em Cristo, redirecionar a minha vida a fazer o querer e a vontade dele. Eu sei que a minha vida ainda não acabou, então eu posso reverter o fim dela. Eu preciso começar hoje, eu preciso começar a fim de poder acabar bem, que senão ainda não acabou. De repente, da forma que nós estamos, da forma que estamos levando a nossa vida, de repente a vida não vai acabar bem. Mas eu posso mostrar, eu posso mudar isso, eu posso buscar uma nova direção. E nós precisamos orar para que Cristo nos mostre isso, para que o Senhor nos dê uma direção. E aí podemos perguntar, mas como isso? Precisamos entender, até tem um programa que passa, né? Pequenas empresas, grandes negócios. E muitas vezes, na maioria das vezes, posso dizer até que, não vou colocar 100%, mas uns 90% dos grandes negócios, das grandes decisões, das grandes transformações, começaram com pequenas decisões. Tiveram um começo, um início, muitas vezes, humilde. Um passo, uma viagem, podemos pensar isso aí que alguns irmãos já fizeram aí, viagem de 2.000 quilômetros, alguma coisa assim, de carro. Eu não tive essa oportunidade de carro, já fiz de outra forma. Mas de repente viajar aí, né, 6.000 quilômetros, pensa assim, de avião podemos pensar. Você fala, nossa, cheguei, mas tudo começou com uma partida. Onde ali, no avião, no carro, onde quer que possa, iniciou
precisou iniciar, teve uma partida, começou e ali, de quilômetro a quilômetro, foi eliminando até chegar ao seu destino. E assim é as nossas vidas. Começamos de pouco a pouco, começamos com pouco e vamos avançando a cada dia. Então não adianta querer darmos um salto, não adianta querer ser abduzido hoje e chegar lá na frente com tudo resolvido. Não, precisamos começar agora. Precisamos começar agora. Pequenas, as grandes decisões que nós precisamos, grandes transformações que nós precisamos entender que ela começa pequeno. Ela começa a cada dia. Se tentarmos olhar simplesmente lá ou ficar desesperado em chegar na solução, como eu usei o exemplo da viagem, se nós ficarmos desesperados para chegar, agoniado, eu quero chegar logo, não vejo a hora, aí você começa a acelerar, você começa a fazer mais rápido, se é uma comida, você quer terminar rápido, já parou para pensar que muitas vezes não dá certo? Tenta fazer uma viagem para chegar muito rápido, na maioria das vezes acontece alguma coisa. Tenta fazer uma comida correndo, que de repente pode queimar a comida e até mesmo a pessoa que está fazendo. Então, tudo precisa ser no seu devido tempo. Se começarmos a olhar simplesmente para o futuro, vai nos desanimar. Ficaremos chateados, ficaremos amargurados. Se olharmos só para o final, o que nós queremos, esquecemos que isso parte de cada detalhe. É pensarmos num pedreiro. Quando chega lá, de repente, 5.000 tijolos. E fala, olha, eu preciso guardar esses tijolos. Ele fala, meu Deus, é 5.000. Jesus Cristo, Deus amado, é muito tijolo. Até quando eu vou guardar tudo isso? Meu Deus do céu. Então um caminhão de areia, lá 6, 7 metros de areia. Você fala, Jesus Cristo, como que eu vou guardar tudo isso? Caminhão de terra, Você fica ali, meu Deus do céu. E você vê aquele negócio que cobre uma casa, você fala, eu tenho que guardar tudo isso. Se ele ficar ali, não vai dar, mas quando ele começa a pegar o tijolo, de 2 em 2, de 3 em 3, e vai levando, você vê que no final ele guardou tudo. A areia ele pega ali, um balde de cada vez, uma lata de cada vez, no final está tudo guardado. Eu já trabalhei com telhado, e vai jogando telha, às vezes é tanta telha, você fala, meu Deus, quando você olha tudo lá, e você vai ver que no final você guardou, porque você começou, não vai adiantar pegar aqueles 5.000 e falar, vem pra cá. Não tem como pegar tudo, pegar uma reta escavadeira e joga tudo aqui, não tem como. Não tem como. Agora, quando nós começamos de 1 em 1, ou de 2, da forma que nós pudermos começarmos, e formos guardando, vamos ver que no final está tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Então nós temos que concentrar no pequeno, ou em uma tarefa de cada vez, em uma situação de cada vez. Se tentarmos olhar toda a solução como um todo, e tentar já chegar lá e pular, pular um degrau muito grande, não vai, é aquela velha história, é um degrau por vez, um degrau por vez. Nós temos planos. O texto diz que o nosso coração, o coração do homem planeja o seu caminho. Mas o que diz a segunda parte, irmãos? Mas o Senhor determina o quê? Não está dizendo que o Senhor vai planejar. Está dizendo que o Senhor determina seus passos. É o Senhor que dá a velocidade, é o Senhor que faz. O que nós precisamos ter, a noção daquilo que nós queremos. O que nós queremos para 2022? Eu tenho isso, eu quero isso, eu desejo isso, eu almejo isso. Ok, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje que vai me ajudar a alcançar o que eu quero até dia 31 de dezembro de 2022? O que eu posso fazer hoje, agora, mesmo antes de dormir? O que eu posso fazer para que eu me aproxime disso? Para que eu realmente alcance? Porque o que eu fizer hoje vai me capacitar ou vai me permitir que amanhã eu faça outro. É como uma ideia, vamos viajar. Nessa semana fomos para Sumaré. Estava eu, pastor Helder, pastor Valdemir, foi com a gente. Queríamos chegar em Sumaré. Então, para chegar em Sumaré, a primeira questão, precisamos sair de Santo André, que eu fui buscar o pastor lá, depois precisamos sair. E cada quilômetro que nós andávamos nos permitia ou nos capacitava a chegar em Sumaré. Então, cada quilômetro que eu passava, que a gente ia passando, que então eu ia fazendo pouco a pouco, nos permitia, nos capacitava para atingir o nosso objetivo. E assim é as nossas vidas. Eu estou lendo um livro e ele vai dizer que Madre Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, diz o seguinte,
Ela diz que devemos ser fiéis nas pequenas coisas, pois é nelas que está a nossa força. Você entende essa frase? Fiéis nas pequenas coisas. Vou pensar assim, eu vou ler de uma forma um pouco de... Seja fiéis nas pequenas coisas, pois é nelas que estará a nossa força, a sua força. Então eu faço aquilo que é pequeno hoje, que eu consigo hoje. Aquilo me dá força para que eu possa fazer mais, para que eu possa avançar mais, para que eu possa ir mais longe a cada dia. Percebe como são as questões? Como as coisas vão auxiliando? De repente eu falo, não posso fazer nada. Com certeza alguma coisa você pode começar. Como começar? Como começar algo que nos ajudará a enfrentar as questões da vida, os problemas das vidas, as dificuldades ou os leões das nossas vidas. De repente temos alguns leões. O que nós podemos fazer? Como começar algo? Não estamos dizendo de resolver o problema num estalar de dedos, não é isso. Mas como eu posso começar algo hoje? Nesse exato momento, antes de eu ir para minha cama, ou de repente você vai assistir esse vídeo em outro momento, como eu posso começar algo hoje, ou nesse exato momento, que vai me ajudar a enfrentar os leões da minha vida, que vai me ajudar a enfrentar as dificuldades, os problemas que eu já estou vivendo, que de repente se arrasta por muito tempo. Como? Aí eu preciso pensar em algumas situações. Você já parou para pensar no que Deus deseja para você? No que Deus deseja para a tua vida? Se alguém te perguntasse isso agora, se falasse, olha, vai aí nos comentários ou no chat e diz isso aí, escreve isso. Não precisa escrever não, é só um exemplo, se você quiser, fica à vontade, não tem problema. Mas o que Deus deseja para a sua vida? O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer que você faça? Será que você teria uma plena convicção disso? O que Deus quer para você em 2022? Muitas vezes nós temos a tendência de espiritualizar muito. Irmãos, não é a ideia de espiritualizar, mas permita imaginar. Permita colocar a sua imaginação em ação, que isso vai te ajudar muito. Isso nos ajuda muito. Às vezes, muita coisa que a gente prepara é na imaginação e depois vem para a realidade. Mas muitas vezes nós não precisamos nem imaginar. Precisamos simplesmente olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que acontece nas nossas vidas. Pega aí os 2 últimos anos. O que aconteceu na sua vida? Que de repente olha e fala, olha, aqui não glorifica a Deus. Isso aqui não glorifica o Senhor. Isso aqui Deus não deseja que eu viva dessa forma. Deus não deseja que eu faça isso. Você fala, mas o que? Não sei. De repente está enfrentando uma dificuldade financeira muito difícil. Você pergunta, será que Deus deseja isso para a minha vida? Olha aí. De repente não. E o que eu posso fazer? De repente, uma questão de saúde. De repente, não está cuidando muito bem do corpo. De repente, já está com alguma enfermidade e precisa cuidar. E será que Deus quer que nós vivamos dessa forma? Será que é isso? Ou, de repente, pode algumas coisas ser mudadas. De repente, quando olhamos para a nossa família, ela não tem problema. Fala assim, não, pastor, mas minha família está bem. Glória a Deus por isso. Minha família, assim, a gente vive em unidade, a gente sempre está junto. Deus tem nos abençoado muito. Mas se fizesse uma seguinte pergunta, a sua família tem crescido de verdade na fé? Você sente que a cada dia a sua família cresce de verdade na fé? De repente, você para analisar e fala, poxa, não, poderíamos estar melhor. Mencionei 3 coisas, quantas outras poderia? A ideia aqui são situações que a gente pensa no nosso dia a dia. Mas olha para a tua vida, pare um pouco e pense, né? Reflita. Reflita o que está acontecendo na sua vida, quais são as situações. Né? Não tome decisão precipitada, mas pense, analise, anote, escreva. Quais são as situações na sua vida que mais te incomoda, em todas as áreas. Que te incomoda, você fica, poxa, isso aqui me incomoda, eu acho que isso aqui não glorifica ao Senhor, e ore em cima disso. Pense em cima disso. Tem um pastor que fala assim, olha, dorme em cima disso. Amanhã volte a pensar de novo. E a pergunta é essa a história que Deus quer que eu conte até o final do ano? Se não, qual é? Qual é? Anote isso. Escreva. Pense. E de repente você vai pensar em muita coisa. Vai vir muita coisa na sua mente. Mas afunile. Afunile isso.
e no final determine só uma. Você fala, ih, pastor, rapaz do céu, tem muita coisa. Tem muita coisa. Não, mas tire uma só. Eu ouvi lá no acampamento isso, né? Prioridade. Diz que há alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, não existia a palavra prioridades no plural. Porque quando a gente fala assim, você pergunta para alguém qual que é a sua prioridade, ele fala 10, o que acontece? Ele não tem prioridade então. Porque se tudo é prioridade, ele não tem prioridade. Porque se 10 coisas é prioridade, então não tem prioridade. A gente fala, tem 10, tá mais dessa. Qual é verdadeiramente o mais prioritário? E tira isso, o que é prioritário? O que é realmente, olha, isso aqui é o que mais me incomoda. Porque pensa, de repente você coloca o que é aquilo que é realmente prioridade. Prioridade, no singular, uma coisa. E você começa a trabalhar naquilo de acordo com as suas forças, de acordo com a sua capacitação, com a sua capacidade, e aí cada dia você vai fazendo. De repente você fala, ó, dentro desse ano, isso aqui eu quero resolver. Eu quero realmente solucionar isso. Imagina você faz isso. O ano que vem você define outra coisa e melhora aquilo. Imagina em 5 anos, como não pode estar na vida. Imagina em 10 anos. Assim como a gente fala, as pessoas falam muito sobre investimento. Um pouquinho que eu invisto hoje, no futuro eu tenho um valor maior. Mas, de repente, também uma decisão que eu tomo hoje, ela me capacita em tomando outras. Então, eu focalizo numa só, eu tenho o objetivo de uma só, de solucionar só isso aqui. Só isso aqui. E aí depois você fala, poxa, mas eu não precisei esperar nem todo ano, em 3 meses eu fiz, em 6 meses eu fiz, coloque outra. Então faça uma lista. Não, isso aqui é prioridade, isso aqui é primeiro. Vou trabalhar nisso aqui. Vou trabalhar nisso aqui. De repente a minha vida com Deus, preciso melhorar o meu tempo de qualidade com Deus. De repente relacionamento com a minha família, dar mais tempo para a família. Não sei. E sempre para fazer uma a gente tem que tirar algumas coisas. Então escreva, pense nisso, mas defina uma só coisa. Uma só coisa daquilo que verdadeiramente para esse ano você quer mudar. Uma coisa significativa que você entende que através da mudança dela, você vai verdadeiramente glorificar ao Senhor. Uma só coisa. E aí, daqui a pouco, dessas uma só coisa, vem outro fato interessante. Porque a gente começa a pensar em 1000 questões de como nós vamos resolver essa questão. Como que nós vamos fazer para que isso mude? Primeiro, nós somos tentados a escolher várias coisas. Várias coisas. E depois que nós, aí com muito custo, nós decidimos por uma só. Aí nós queremos buscar várias coisas também para tentar solucionar e agilizar. Nós somos muito apressados muitas vezes. Nós queremos muita coisa a toque de caixa. Não é para ontem. Não. Eu decidi uma coisa, certo? Já foi a crise. Então decidi uma coisa. Dentro dessa uma coisa, eu vou fazer a seguinte pergunta. Por onde eu começo a solucionar isso? Por onde eu começo? E da mesma situação, da mesma forma, vai vir tantas outras coisas para tentar. Não, se eu fizer assim, vai melhorar. Vai vir. Mas seja qual for a opção, eu preciso escolher só uma. Vou começar por uma. Depois que essa uma se tornou um hábito, eu passo para a segunda, terceira, e assim eu vou para solucionar aquilo. Nós estamos dizendo esperar até agosto para resolver. Não, é começar hoje. É pensar em algo hoje. Você fala, pastor, mas tem muita coisa. Tá bom, você dê aí 24 horas. Vamos pensar em dentro de 24 horas. Você vai pensar em algo, vai analisar algo, e depois desse pensar, você vai de imediato começar a sua decisão. Ou não a decisão já tomou. Vai começar a praticar algo para trazer solução sobre aquilo. Então você vai escolher simplesmente uma coisa. De repente você pode fazer um cronograma. Não, por tanto tempo vou fazer isso, por tanto tempo aquilo. Ou vou fazer isso até isso trouxer esse resultado. Porque estou lendo um livro que diz Direção Divina, acho que eu já comentei com várias pessoas até na igreja sobre esse livro, e ele vai dizer essa seguinte frase, olha, grandes mudanças são possíveis. Grandes mudanças. Ele traz mudança, eu coloco grandes transformações possíveis. É possível. Nós sabemos disso. Agora, o que nós precisamos entender que isso não acontece da noite para o dia. As decisões que nós queremos, as mudanças que nós queremos, as transformações que nós queremos, é possível sim. Só que não vão acontecer da noite para o dia. Vai levar tempo. De repente, como a gente está colocando aqui, de repente vai levar 2022 todo. Mas isso precisa ter um começo.
precisa começar, precisa de uma decisão. Precisamos fazer algo. E com certeza Deus vai nos ajudar. Né? Nós cremos que Deus vai fazer. Mas a decisão é nossa. Quem precisa começar é isso. Se nós quisermos ver o que alguém está fazendo, eu preciso estar próximo dele. Se eu quero ver alguém pintando um quadro, ou fazendo qualquer coisa, ou como está uma construção, eu vou lá perto para ver. E o que nós precisamos muitas vezes, temos em dúvida, será que Deus está fazendo ou não? Vamos nos aproximar de Deus para ver o que ele está fazendo. Porque nós sabemos que Deus tem o poder de fazer. Nós sabemos que Deus tem condições de terminar aquilo que nós começamos. Mas precisamos começar. Desde que isso possa ser também para a glória dele. Não adianta ficar nos sentindo mal por decisões. Não adianta ficarmos decidindo mal por coisas que nós deixamos de fazer ou fizemos. Precisamos começar algo novo agora. Não adianta ficar também só com a intenção, porque a intenção não traz mudança. Mudança não muda o destino. Agora, direção, sim. E direção são formadas a partir de decisões. Será que hoje uma decisão que precisamos tomar não é a decisão de estar mais próximo de Deus, mais perto de Cristo, mais perto da tua palavra, orando mais? De repente, o que nós precisamos começar hoje, nessa grande jornada que nós estamos olhando, nessa grande transformação, nessa grande mudança que eu preciso em área da minha vida, de repente o que eu preciso hoje, o primeiro passo a se fazer, é orar. É orar. Ou, antes disso, pensar no assunto. Depois, orar pelo assunto. Orar a respeito dele. De repente, conversar com alguém sobre esse assunto. Conversar com alguém sobre isso. Olha, isso aqui tem me incomodado. O que você pensa sobre isso aqui? Eu preciso... E de repente falar com alguém, olha, eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de mudar isso até o final do ano. Eu quero que você fique com isso e você me cobre. A cada 2 meses, 3 meses, você vai chegar para mim. E aí? Como que está aquela questão? Porque aí nós não caímos no esquecimento. Não cai na questão de ficar... de não lembrar mais. Depois eu faço. Não, alguém vai te cobrar. Falei 3 meses, mas de repente mês. A cada mês, a cada 30 dias, a cada 30 dias você me cobra isso. Eu vou te prestar um relatório como está essa situação. De alguém que você confia. Isso vai te fazer muito bem. Isso vai te ajudar a ter direção divina. A ter a direção de Deus. Mas para ter direção de Deus, eu preciso começar a minha vida indo em direção a Deus. E de repente, essa pessoa, alguém que vai estar orando com você. A melhor maneira de começar, sabe qual que é? Eu vi isso, eu li isso, achei interessante. A melhor maneira de começar é parar de falar e agir. É parar de falar e agir. É parar de reclamar e agir. É parar de murmurar e agir. É agir. E qual é o melhor dia para isso? Hoje, agora, nesse exato momento. Você fala, pastor, o senhor me deu 24 horas. Realmente, mas 24 horas para você começar a partir de agora. A partir de agora. Agora e pensa, agora está faltando o quê? Alguns minutos aí para a gente, para de repente terminarmos o culto aqui. Então, assim, para aqui, pense. Vai jantar aí, não sei se você jantou, o que você vai fazer. Vai pensando nisso. O que eu preciso? O que eu preciso? Qual realmente é a questão? Qual realmente é a decisão que eu preciso tomar? Então, você vai e comece a agir. Pare de falar e comece a agir. Então, orando, pensando em alguém, quem pode ser essa pessoa? Que eu vou compartilhar isso, que vai orar comigo, que vai me cobrar, que eu tenho que prestar relatório. Porque, irmãos, eu quero encerrar dizendo isso. Se nós não... Algumas coisas das nossas vidas, se nós não tomarmos a decisão agora, se nós não começarmos agora, vai chegar no final desse ano e nós vamos nos lamentar novamente. Vamos nos lamentar que de repente poderia ter tido um ano diferente, de mais comunhão com Deus, de servir melhor o Senhor, de crescermos, de estar com pessoas, de querer crescer. E de repente nós estamos com algumas decisões sérias para tomar. Olha, busque direção de Deus. Mas não deixe de buscar a Deus depois, comece isso agora, para que lá na frente você não se lamente por não ter feito. Porque eu sei que muitos de nós, inclusive eu, me lamento às vezes de coisas que eu não fiz, de tempos que eu perdi, que eu poderia ter feito mais, de coisas que eu poderia ter feito. E hoje muitas vezes a gente fica se lamentando. Poxa, por que eu não fiz? Por que eu não fiz? Então, meu querido, por que não começamos? Porque, como diz o texto, diz aqui, em seu coração o homem planeja o seu caminho,
mas o Senhor determina os seus passos. Então podemos planejar, podemos sonhar, permita-se sonhar. Podemos sonhar, mas vamos colocar tudo isso na mão de Deus, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos guiar. Olhe para a tua vida, olhar para nossas vidas, o que não está legal, o que precisa melhorar e buscar a direção de Deus de como fazer, de como agir diante dessas questões, de como agir diante disso. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, para que juntos possamos crescer. Eu quero continuar na próxima quarta-feira falando sobre isso. Vou até indicar depois, na próxima quarta-feira, um livro que os irmãos quiserem podem comprar, um livro muito bom que vai ajudar, que está baseado em tudo aquilo que eu estou falando. Eu tinha tirado bastante coisa de lá. O nome do livro é Direção Divina. Então, que o Senhor possa nos ajudar a realmente iniciar esse ano pensando nisso. Se de repente você tem dificuldade, busque e ajude. Não fique só. Não fique só. Mas que juntos possamos, ao chegar ao fim do ano, e olhar e falar assim, olha, poxa, os propósitos que eu coloquei, eu alcancei. Os propósitos que eu alcancei. Lembra que muitas vezes, acho que foi no acampamento de casais, nós fazíamos, algumas igrejas, na igreja que eu estava em Amador, a gente fazia isso, bem na virada do ano, né, na igreja, a gente passava a virada na igreja, cada um escrevia uma carta para si mesmo. Eu sei que a gente fez isso no acampamento de casais, também escrevia uma carta para si mesmo, e no próximo dia 31, né, no dia 31 de dezembro do próximo ano, quem teria feito 31 de 2021 e abriria ela em 2022 para ver se nós conseguimos atingir. Que tal? De repente é uma boa experiência. Você fala, pastor, eu vou escrever. Escreve, manda para a igreja, manda os meus cuidados para a igreja, ou escreva, lacre ela, deixa na igreja direitinho, a gente não vai abrir, vai ficar guardada lá no dia 31. Você então escreva essa semana, me entregue no domingo. A gente vai ver lá, a gente não vai abrir, do jeito que você colocar lá vai estar, vai ficar guardada na minha sala. Toda vez que estiver na minha sala, eu vou pegar para orar por ela, tão somente vou lembrar de orar para que Deus contemple. E aí no final do ano que vem, ou no início de janeiro, na primeira quarta-feira de janeiro, no primeiro domingo de janeiro de 2022, você retira e abre e lê. Que alegria vai ser se você olhar e falar, poxa, eu consegui. O Senhor me ajudou. Não foi fácil? Não. Foram muitas decisões, muitas lutas, mas hoje eu posso cantar o hino da vitória, porque o Senhor nos abençoou. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre, não somos perfeitos, mas estamos juntos para crescer e avançar para a glória do Senhor. E juntos, sim, juntos nós podemos frutificar. Juntos nós podemos dar frutos, e frutos que permaneçam. Frutos na IEB, frutos no teu trabalho, frutos na tua casa. De repente você olha para a tua casa e vê como uma árvore seca, que de repente parece que já morreu. Mas o Senhor é um ótimo agricultor e Ele consegue renovar, Ele consegue trazer vida a essa árvore. Então vamos frutificar, vamos dar frutos, mas não qualquer tipo de frutos, frutos que permaneçam. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez, Deus, apresentar as nossas vidas no teu altar de graça, pedindo da tua direção, da tua graça, do teu poder e do teu querer. Para que juntos, ó Pai, possamos viver a tua vontade, para que juntos possamos buscar o teu querer, ó Pai. Então nos ajude realmente a começar, ou a recomeçar. E a recomeçar, ó Deus, buscando direção do Senhor. Realmente, ó Pai, começar por aquilo que o Senhor tem nos dado direção. Então nos ajude, ó Pai, que aqueles irmãos que verdadeiramente têm tomado uma decisão de avaliar a sua vida, de pegar essas próximas 24 horas e perceber o que eu preciso mudar para esse ano, o que precisa ser diferente, qual a história eu quero contar no final do ano, que o Senhor possa, ó Pai, através do teu Santo Espírito, trazer da tua iluminação, da tua graça e do teu querer, e para que juntos possamos viver a tua vontade e a tua graça, meu Deus. É que eu quero orar ao Senhor, graças por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa, então, nos abençoar poderosamente, né, nos dando uma noite na presença dele. Em nome de Jesus. Fique todos com Deus. Beijo no coração. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu és do povo te pertencer, levantarei.